Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro diz que o decreto das armas tem que deixar de existir se for inconstitucional, como afirmam o Senado e a Câmara. Depois da derrota do governo sobre qual ministério ficaria com o COAF, o líder do PSL diz que o próprio ministro Lorenzoni tinha orientado os deputados a deixar para lá essa questão. O secretário da Receita diz que a limitação do trabalho dos auditores fiscais é uma mordaça. Pessoas sem qualificação compraram diplomas para trabalhar como professores em 8 estados. A Anvisa recolhe lotes contaminados de remédios contra a hipertensão. Um naufrágio mata dezenas de pessoas na costa da Tunísia. A Venezuela reabre a fronteira com o Brasil. O comportamento amistoso de uma baleia encontrada na Noruega levanta suspeitas de que seja uma espiã treinada pela Rússia. E um piloto obcecado por preparação física lidera o Mundial da Fórmula 1. O Jornal Nacional está começando. A Vigilância Sanitária mandou retirar do mercado cerca de 200 lotes contaminados de remédios para hipertensão e alertou que quem usa os medicamentos para controlar a pressão deve continuar tomando os remédios. Como muito remédio por aí, esses têm nomes difíceis: losartana, valsartana. Já explicar por que eles são importantes é simples. Não posso ficar sem remédio. A minha pressão é muito alta, às vezes sobe muito. Esses são remédios que muita gente toma para controlar a pressão arterial. Mas a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirma que perto de 200 lotes desses remédios contêm impurezas que podem aumentar o risco de ter câncer. Em todos esses lotes, o princípio ativo, o ingrediente principal do remédio, foi produzido ou na China ou na Índia, e diferentes indústrias farmacêuticas compraram esses princípios ativos para fabricar os remédios. A Anvisa determinou o recolhimento desses lotes aqui no Brasil, inspecionou 111 medicamentos e vistoriou 29 empresas entre indústrias, importadoras e distribuidoras. A agência diz que os princípios ativos importados são testados aqui no Brasil, mas que esse tipo de impureza é um problema novo. Até julho de 2018, nenhuma autoridade sanitária mundial e nenhuma empresa fabricante dessa classe de compostos imaginava ser possível a presença destas substâncias nesta classe de insumos farmacêuticos ativos. A partir do momento em que se verificou essa possibilidade, todas as especificações estão sendo revistas e a necessidade deste controle está sendo efetuada no momento. A presença dessas impurezas foi descoberta na Europa no ano passado. As farmácias já estão recolhendo os remédios. Aqui, por exemplo, só tem medicamento de lotes liberados para venda. Agora, o mais importante nessa história é não parar de tomar o remédio para hipertensão. A Anvisa explica que o risco para a saúde não é imediato, é pequeno. Até se alguém tomar esse remédio com impurezas na dose máxima e durante vários anos. O presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que quem precisa controlar a pressão e para de tomar remédio é que corre risco imediato. O indivíduo hipertenso, se ele parar de tomar o remédio, pode subir muito a pressão e ele ter um derrame cerebral, pode ter um ataque cardíaco, ter um infarto do miocárdio. Então continua tomando o remédio e vai trocar o lote que está com problema. Enquanto não trocar, continua tomando o que tem. Continua tomando o que tem. Muitas caixinhas de remédio que precisam ser recolhidas já não estão mais nas farmácias, e sim nas casas de quem sofre de pressão alta. Por isso é importante olhar se o remédio é de algum lote divulgado pela Anvisa. Ana Maria toma losartana e soube do problema na consulta de hoje à tarde. O médico acabou de me falar, eu não sabia. Chegando em casa tem uma tarefa para fazer. Tenho que verificar esse lote e tomar minha medicação no horário. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos declarou que o recolhimento de medicamentos que estejam fora do padrão é um procedimento de rotina da Anvisa com o apoio da indústria farmacêutica e que a oferta de produtos para hipertensão não vai ser prejudicada. A página do JN na internet informa quais foram os lotes que a Anvisa recolheu.
Mensagens falsas publicadas na internet com a promessa de tratamentos alternativos têm levado um número cada vez maior de pessoas para o hospital. Carlos descobriu no exame de rotina que estava com hepatite e resolveu se tratar por conta própria com receitas de chás que encontrava na internet. Uma decisão que quase custou a vida dele. Quando procurei especialista, já estava com a cirrose instalada. Dessa cirrose veio um câncer de fígado, onde tive que submeter a uma cirurgia. Quem nunca viu na internet ou recebeu por aplicativos de mensagem dicas de tratamentos alternativos para diversas doenças? O Ministério da Saúde mantém um canal na internet para receber essas informações da população. Em 6 meses, quase 1.200 fake news foram desmentidas, como o uso de limonada quente para curar câncer e o risco de vacinação causar autismo. Quando o indivíduo hoje alardeia que não é para vacinar porque tem risco disso, daquilo, sem nenhuma comprovação científica, ele está fazendo um mal imenso à humanidade. O ambulatório especializado em doenças do fígado do Hospital das Clínicas de Salvador atende por mês pelo menos 20 pacientes vítimas de fake news. Beatriz tentou curar uma infecção urinária com suco de noni, uma fruta asiática. Produtos à base de noni são proibidos no Brasil pela Anvisa porque não tem comprovação científica e causariam danos ao fígado. Beatriz acabou desenvolvendo uma hepatite. Lá dizia que era bom para infecção, na verdade, não foi e causou outros danos em mim. Alguns pacientes trazem os remédios ou supostos remédios que vinham consumindo. É comum aqui no ambulatório. Esse, por exemplo, estava sendo usado por um senhor de 81 anos que comprou pela internet. Segundo a embalagem, são pílulas produzidas com 7 ervas, indicadas para reumatismo, gota, artrite e dores na coluna. Aqui diz também que essas pílulas não têm contraindicações. Os produtos são analisados e os farmacêuticos dizem que nem sempre dá para saber exatamente o que eles contêm. Muitas vezes é difícil tentar identificar qual espécie vegetal é do que se trata e que efetivamente o que é que tem dentro daquele composto, seja uma cápsula, seja um sachê, por exemplo. O Ministério Público do Espírito Santo está investigando a venda de diplomas para quem queria trabalhar como professor em 8 estados. Histórico escolar de um curso de graduação em língua portuguesa e inglesa. De acordo com a investigação, quando o curso foi realizado no Brasil, a aluna estava na Alemanha e eram aulas presenciais. A controladora da Prefeitura de Rio Bananal, interior do Espírito Santo, encontrou 27 irregularidades como essas em um processo seletivo para a contratação de professores. Tem casos grotescos, professores que dão aula aqui no município, morador do município, e tem um curso, uma graduação de Virginópolis, por exemplo, e eles nunca estiveram lá, Ou o caso de Araguatins, em Tocantins, nunca estiveram por lá. Faculdade presencial e a pessoa nunca foi estudar. E essas pessoas iam para a sala de aula? Iam para a sala de aula. Totalmente despreparadas? Totalmente despreparadas. Para dar aula de que disciplinas, por exemplo? A gente tem professor de disciplina de matemática, o próprio curso de pedagogia, que eu me lembre também tem português, educação física. Imagine, ele pode lesionar uma criança, na aula de educação física. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, o que acontece na cidade de Rio Bananal é só parte de um esquema muito maior. Organizações criminosas agem sistematicamente concedendo de maneira irregular certificados e diplomas. Até agora já foram identificados 4.000 documentos como esses entregues a pessoas sem qualificação. Maria das Graças chegou a ser presa e responde em liberdade no processo de falsidade ideológica. Isso é um diploma de quê? Um diploma de segunda licenciatura de História. E a senhora fez alguma aula? Curso de extensão em educação ambiental. Esse aí foi eu que fiz. Esse aqui foi... A senhora fez aula disso aqui? Isso aí eu só mandei as resenhas. Ela contou que trabalhou para conseguir documentos como esses para outras pessoas também. Ela era sócia de um instituto de ensino. Esses institutos estão no meio do esquema criminoso, que, segundo a investigação, funciona assim. O instituto reúne as pessoas interessadas em certificados e diplomas. Depois adquire esses documentos em faculdades envolvidas no esquema. E aí, o instituto vende os diplomas para os alunos e repassa parte do dinheiro para as faculdades. O de pós-graduação era o instituto cobrava do aluno em torno de R$900 a R$1.200 e passava para a faculdade em torno de R$250 a R$300
R$50. E o de segunda graduação, que é o de graduação em outras áreas do magistério, que os institutos cobravam em torno de 5 a 6 mil reais e pagava a faculdade até R$2.000. Alguns institutos até organizavam aulas, que, segundo a investigação, não eram suficientes. Terezinha começou, mas desistiu de fazer um curso de pós-graduação porque desconfiou que a carga horária era muito pequena. O tempo foi dado de maio a outubro e as aulas eram feitas uma vez por mês. Bastava 6 aulas, o diploma já estava na sua mão. Ixi, faltou muita coisa para ser uma pós-graduação. Diplomas em branco assinados por diretores de faculdades e selos de autenticidade foram apreendidos na sede de um instituto de ensino. A investigação também encontrou diplomas de faculdades do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Roraima e Amapá. Por isso, o Ministério Público Estadual está compartilhando a investigação com a Polícia e o Ministério Público Federal. Pelo que a gente viu, pelo que a gente ouviu, das provas que a gente colocou às mãos, eu posso dizer com segurança que isso deve estar acontecendo no Brasil todo. 31 prefeituras do estado já foram avisadas que podem ter contratado professores que compraram diplomas. A Prefeitura de Rio Bananal está investigando todas as contratações e já encontrou irregularidades em documentos apresentados há mais de 4 anos. A faculdade Vale do Cricaré declarou que é vítima e que um funcionário emitiu os diplomas em branco sem autorização. Nós não conseguimos contato com a faculdade de Pinheiros. A defesa de Maria da Graça Gava declarou que a cliente pediu que não se manifestasse. Hora da previsão do tempo para o fim de semana. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Tem destaque hoje? Tem sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Antes de eu falar do sábado, a gente acabou de receber alerta aí de chuva forte agora à noite no interior do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, áreas do Amazonas, Pará e Roraima e também no litoral norte da Bahia. Muita atenção, viu? Agora, amanhã, o alerta de perigo vale para o norte gaúcho, parte de Santa Catarina e Paraná, por causa do avanço aí dessa frente fria. Sábado muito molhado, frio e carrancudo lá em Porto Alegre, 24 de máxima em Floripa e em Curitiba e chuva. Volumes altíssimos estão previstos para Gramado, Xanxerê e Foz do Iguaçu. Com essa chuvarada é importante receber aqueles alertas da Defesa Civil, só enviar o CEP para 40.199 e não custa nada. Agora, o lado bom da chuvarada é que ela pode garantir boa produtividade da segunda safra de milho lá no Paraná, o segundo maior produtor do país. O estado sofreu com a falta de chuva nos últimos 2 meses, Renata. Agora vem chuva boa. Tá bom, frente fria ali no sul e para o resto do país. Vamos lá, eu tenho mais alertas aqui. Temporais para o sul de Mato Grosso do Sul, com bastante chuva prevista para Ponta Porã. Pode ter uma chuva significativa também em Campo Grande, Cuiabá e Goiânia, com menos volume de chuva e bastante calor. A zona de convergência intertropical deve continuar provocando muita chuva lá no extremo norte. Belém, São Luís, Fortaleza e Natal estão na conta da zona de convergência, bastante volume aqui para essas capitais. Salvador com bastante chuva também por causa dos ventos e 29 graus. Nas áreas em verde claro pode chover à tarde, nas amarelas faz sol o dia todo, inclusive lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Calor e pancada à tarde no Recife, em Aracaju, em São Paulo, aqui na capital paulista, 30 de máxima, chuva pode ser forte. 34 graus aí para o Rio de Janeiro, 31 em Vitória, 28 em BH e 29 em Brasília, sol em tempo integral. E aí eu deixo uma prévia aqui do Domingo das Mães. No sul, destaque a chuva no norte gaúcho e a temperatura muito baixa lá na fronteira. Agora no sudeste, pancadas em São Paulo, em parte de Minas a partir da tarde. Agora à noite para o Rio de Janeiro e região serrana do Rio e sol nas outras áreas. Domingo ensolarado também em Brasília e no norte de Goiás, chuva isolada nas outras áreas e friozinho no oeste da região. E aí tem queda de temperatura também no sul de Rondônia e do Acre, sol e calor e pancada de chuva na maior parte da região. E no nordeste o domingo deve ser de sol o dia todo no interior da Bahia, Piauí, Maranhão e Pernambuco e chove à tarde nas outras áreas. Você viu que vai frio para o Acre, mas não vai para o Rio. Pois é, ainda está quente no Rio. É bom que você dê uma préviazinha também para o domingo, Maju. Bom fim de semana. Tchau, tchau para vocês também. Tchau, tchau. Olha só essa história. Uma baleia devolveu a um grupo de amigos um celular que tinha caído no mar, na Noruega.
Os amigos gravaram o momento em que a beluga surgiu com o telefone na boca. E esse comportamento reforçou suspeitas de que ela tenha recebido treinamento de militares russos. A baleia foi vista pela primeira vez na costa da Noruega há 2 semanas. Tinha uma coleira ligada a um suporte para uma câmera, onde se lia a frase em inglês: Equipamento São Petersburgo. A beluga virou uma celebridade e curiosos supõem que ela tenha sido treinada pela Marinha da Rússia para ser espiã ou para ser usada em terapias infantis. Depois de 78 dias, a Venezuela reabriu a fronteira com o Brasil em Roraima. De novo restablecidas as fronteiras. O vice-presidente para a área econômica da Venezuela fez o anúncio na TV estatal. Logo depois, a fronteira com a cidade de Pacaraima foi reaberta por volta das 3 horas no horário local. Durante uma viagem a Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a reabertura da fronteira. É uma medida inteligente da parte dele, né? Agora, parece que também a energia elétrica vai ser restabelecida. Nos ajuda, mas não nos deixa longe de buscar a construção do Leão Manaus-Boa Vista. A partir das 20 horas. A fronteira estava fechada desde o dia 21 de fevereiro, por ordem do presidente Nicolás Maduro. O objetivo era barrar a entrada de 2 caminhões com ajuda humanitária prometida pelo líder opositor Juan Guaidó e enviada pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Maduro dizia que a ajuda era um pretexto para uma invasão estrangeira. Desde então, brasileiros e venezuelanos vinham usando trilhas clandestinas para ir de um país ao outro. O governo venezuelano também vai reabrir as comunicações marítimas e aéreas com a ilha de Aruba, mas não fez o mesmo com as ilhas de Curaçao e Bonaire, e vai manter fechada a fronteira terrestre com a Colômbia. A Venezuela acusa os 3 países de hostilidade. 70 imigrantes morreram no naufrágio de um bote inflável no mar Mediterrâneo, perto do litoral da Tunísia. Barcos de pesca resgataram 16 sobreviventes. O bote partiu da Líbia ontem e afundou perto da cidade de Sfax, ao sul da capital Tunis. A seguir, o secretário da Receita diz que a limitação do trabalho dos auditores fiscais é uma mordaça. Tá pensando em assim? E 17 de novembro. Sinta a emoção de ver ao vivo no Autódromo de Interlagos. Compre agora seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Hoje, depois do Jornal Nacional. Nomear guardiães assim do nada, sem consultar o livro para saber se é possível. É uma atitude extrema para salvar a Irmandade. O 7º Guardião. Logo depois, o desafio de encarar a timidez. Para 1 em cada 4 brasileiros, os efeitos de ser tímido vão muito além das simples limitações. No Globo Repórter, em seguida. O que é que ele fez comigo enquanto dormia? Tem o 2º episódio de Assédio. Os advogados de Michel Temer pediram a transferência do ex-presidente para uma unidade da Polícia Militar.
Ele passou o primeiro dia de prisão no prédio da Polícia Federal em São Paulo. O ex-presidente Michel Temer está numa sala a poucos metros do gabinete do superintendente da Polícia Federal. 2 agentes fazem a segurança. Temer dispensou o banho de sol, mas pediu para caminhar no corredor. Pouco antes do meio-dia, ele recebeu a visita do advogado Eduardo Carnelós e do ex-ministro Carlos Marum. Eles ficaram cerca de 3 horas. O advogado voltou a dizer que não vê motivos para a prisão preventiva do ex-presidente. É preciso entender que não está agora em julgamento se ele praticou ou não os fatos que são imputados, as acusações que são dirigidas a ele. Agora está em julgamento se há fundamentos para mantê-lo preso preventivamente. E não há. O advogado pediu a transferência de Temer para outro lugar, alegando que a sala na Polícia Federal não é adequada. Ela não tem banheiro privativo e fica num local de grande circulação. A juíza do Rio de Janeiro, onde corre o inquérito, pediu para que o Ministério Público Federal e a defesa de Temer se manifestassem sobre a transferência e também que a Polícia Militar informasse se tem condições de custodiá-lo. O coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, que também foi preso ontem, está no presídio da Polícia Militar. Hoje, os advogados entraram com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou que, para que se justificasse a custódia cautelar decretada contra Lima, seria preciso ver, em sua liberdade, uma ameaça real e concreta à ordem pública. No entanto, não há uma menção sequer a qualquer conduta efetivamente praticada por João Batista Lima Filho capaz de acarretar esse risco. E pede ainda que seja considerada a idade avançada dele e seu gravíssimo e periclitante estado de saúde. O habeas corpus do coronel Lima será julgado na próxima terça-feira, junto com o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, não quis decidir sozinho e levou os pedidos para o colegiado de 5 ministros que formam a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O secretário especial da Receita Federal criticou duramente a decisão de parlamentares de limitar a atuação de auditores nas investigações sobre crime organizado e corrupção. O secretário especial Marco Sintra afirmou que uma mordaça está sendo colocada na Receita Federal. Ele se referiu à emenda aprovada ontem na comissão que analisa a medida provisória que reorganiza os ministérios e que limita o trabalho de investigação dos auditores. Para os parlamentares que aprovaram a medida, isso será para coibir eventuais abusos. Ele disse que é incrível uma lei proibir um auditor fiscal de comunicar ao Ministério Público a suspeita de um crime, conexo ou não a um crime tributário investigado, e afirmou que isso é uma obrigação de qualquer cidadão. Pela lei atual, quando o auditor da Receita identifica a prática de outros crimes, ele tem a obrigação, como qualquer cidadão, de informar aos procuradores. E se não representar ao Ministério Público, o auditor pode até ser alvo de punição administrativa e criminal. Um exemplo é o aumento do patrimônio de um fazendeiro muito acima da média do setor. Nesses casos, a Receita vai até o contribuinte. E o auditor pode identificar que o produtor rural é um laranja, de um político ou ocupante de cargo público. Se a emenda já estivesse valendo, o produtor rural só responderia por sonegação, porque a Receita precisaria de autorização da Justiça para informar ao Ministério Público sobre os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais faz um alerta. É bastante estranho, porque qualquer cidadão que tome conhecimento de um ilícito deve comunicar ao Ministério Público, salvo os auditores. Por que isso? Porque os auditores justamente têm feito apurações que têm sido fundamentais na condenação por corrupção e lavagem de dinheiro que envolve políticos. O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal disse que a medida vai contra o combate à corrupção. Explicou que hoje o Ministério Público só tem conhecimento desses indícios a partir de uma representação de um auditor fiscal da Receita. Se o auditor depender de autorização judicial, esses crimes podem não ser mais comunicados ao Ministério Público. O incômodo vem justamente porque a Receita, desde 2014 para cá, começou a identificar atos e enriquecimentos ilícitos, de agentes públicos que detêm poder.
nós começamos a incomodar pessoas que até então não eram atingidas pela fiscalização da Receita. Eu não tenho dúvida que a emenda ela é uma retaliação ao trabalho que a Receita vem executando nos últimos anos. Isso para o combate à corrupção é a perda de um importante mecanismo de combate à corrupção. Só no ano passado, a fiscalização da Receita Federal elaborou mais de 2.000 representações para o Ministério Público Federal. São crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. E tudo começa pela análise do patrimônio de cada um, depois das movimentações bancárias, incluindo ligações com outras pessoas ou empresas. O prazo da medida provisória que reorganiza os ministérios está correndo, vence em menos de um mês. Ela precisa ser aprovada no Congresso até 3 de junho. Caso contrário, perde a validade. A bancada do PSL pediu ontem à noite uma reunião de emergência com o presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares foram reclamar de uma orientação que teria sido dada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de suspender as articulações para reverter as derrotas do governo na comissão especial. Uma delas, a transferência do COAF, o conselho que investiga movimentações financeiras suspeitas, do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro, para o Ministério da Economia. O líder do PSL no Senado criticou a orientação. Os deputados do PSL reagiram indignados à orientação de Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, para que deixassem para lá e deixassem votar em plenário a medida provisória do jeito que estava, tirando o COAF de Moro, com o jabuti que acaba com prerrogativa da Receita Federal, com a criação de novos ministérios, com a mudança da FUNAI. Os deputados do PSL, de forma muito acertada, se reuniram, pediram uma reunião com o presidente e tiveram a solidariedade do presidente. É preciso que a articulação política do governo tenha e cobre posicionamentos de quem diz que está com o governo e sai arrebentando o governo. Mas, depois da conversa com Bolsonaro, a bancada disse que vale a ordem de impedir as mudanças e tentar aprovar o texto original da MP no plenário. Nós iremos lutar pelos 4 pontos, quais sejam o COAF no Ministério da Justiça, a Receita Federal com o poder de investigação, a FUNAI no Ministério dos Direitos Humanos e também a questão da criação dos ministérios que nós somos contra. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre o assunto numa rede social. Agradeceu cada parlamentar que votou a favor da permanência do COAF na pasta da Justiça e disse que agora a questão está com o plenário e que qualquer decisão será respeitada. O ministro Lorenzoni não quis comentar as queixas da bancada do PSL. A medida provisória está prevista para ser votada no plenário da Câmara na semana que vem. E a preocupação do governo é que ela perca a validade, porque aí toda a reorganização e a redução de ministérios seriam desfeitas. Hoje, no encontro de gestores da Caixa Econômica Federal, o presidente Bolsonaro não chegou a mencionar a medida provisória, mas disse o seguinte, abre aspas, talvez tenha um tsunami semana que vem, mas a gente vence esse obstáculo aí com toda certeza. Fecha aspas. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimentos sobre o decreto que bloqueou parte do orçamento das universidades federais. A decisão do ministro decorre de uma ação do PDT que pede a suspensão do decreto por entender que ele fere o direito à educação. Celso de Mello também decidiu levar o caso para ser votado no plenário pelos 11 ministros da Corte. Há pelo menos 5 ações na Justiça Federal questionando os cortes e outros 2 questionamentos no STF. O ministro Marco Aurélio é o relator e já negou um desses pedidos. Segundo o Ministério da Educação, o bloqueio é de 30% das chamadas verbas discricionárias, ou seja, contas de água, luz, compra de material básico, contratação de terceirizados e realização de pesquisas, por exemplo. No total, considerando todas as universidades, o corte é de R$1,704 bilhões. Essas verbas discricionárias representam 20% do orçamento das universidades. Os 80% restantes são as chamadas verbas obrigatórias, que correspondem aos pagamentos de salários de professores, funcionários e das aposentadorias e pensões, e não serão atingidos pelos cortes.
Não é a primeira vez que verbas do ensino superior são contingenciadas, mas segundo a Associação dos Reitores das Universidades Federais, o contingenciamento deste ano é o maior registrado desde 2014. Procurados, o MEC e o Ministério da Economia não informaram o valor dos contingenciamentos anteriores. Em abril, a inflação oficial do Brasil ficou em 0,57%. Caiu na comparação com março, mas foi a maior dos últimos 3 anos para um mês de abril. Entre os produtos que mais pressionaram o índice estão remédios, a gasolina e os alimentos. No ano, a inflação acumula uma alta de 2,09%. O governo vai enviar ao Congresso, na semana que vem, um projeto de lei para ajudar estados em dificuldades financeiras. A ideia é ajudar os estados que não são considerados bons pagadores. O governo federal se dispõe a ser o avalista dos empréstimos que governadores conseguirem em bancos ou instituições internacionais. Se os estados derem calote, o governo federal é quem paga, como qualquer fiador. O governo calcula que, desta maneira, os estados consigam emprestado até 40 bilhões de reais em 4 anos. Poderão aderir ao plano os estados que enfrentam dificuldades de caixa. Hoje, 12 estão nessa situação: Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Roraima e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Estados em pior situação, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ficam fora. Para eles, o ajuste necessário é tão forte que já existe o programa de recuperação fiscal. Como em outros planos de ajuda, só terão a garantia da União os estados que se comprometerem com um ajuste fiscal rigoroso. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o programa permitirá aos estados ter mais crédito para pagar funcionários e fornecedores, entre outras despesas, desde que se comprometam a adotar medidas de ajuste, como controlar despesas com pessoal, com aposentados e aumentar a arrecadação. O secretário de Fazenda de Pernambuco disse que aguarda mais informações sobre o plano de equilíbrio fiscal na próxima semana, mas que, com ele, poderia conseguir empréstimos de quase 3 bilhões de reais. Se for depender do espaço fiscal de Pernambuco, nós teríamos condições de ir até 2,8 bi. Mas é importante, no dia 16, a gente conhecer como é que efetivamente vai ser esse plano. Se esse plano ele vai já surtir efeito, ou seja, ter início em 19 ou se será em 2020. A última vez que o governo federal socorreu os estados foi em 2016. Renegociou dívidas, reduziu prestações, deu mais prazo para o pagamento. Em contrapartida, os estados endividados tinham que cortar despesas com pessoal e manutenção da máquina pública. Na época, 19 estados aderiram ao plano, mas 9 estados já avisaram que não conseguiram cumprir o combinado. As informações fiscais publicadas pelos governos do Acre, Pará, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina mostram que eles ultrapassaram o teto de gastos. Os motivos mais comuns são aumento de salários de servidores e de gastos com aposentados. Por isso, especialistas em finanças públicas alertam que essa medida de agora ajuda os estados, sim, mas não é uma solução definitiva. Não há garantia de que essas contrapartidas vão ser cumpridas. O que o governo tenta é dar uma espécie de paracetamol para baixar um pouco a temperatura do paciente. Ele está com uma febre de 40 graus. Agora, quando isso começar a fazer efeito, você vai precisar de medidas mais estruturais que permitam aos estados recompor a sua atividade econômica, recompor empregos, renda e com isso aumentar a arrecadação. De outro lado, programas que ajudem a cortar gastos, a conter o crescimento dos salários no serviço público, a equilibrar as contas da Previdência. O Ministério Público Militar denunciou os 12 homens do Exército que fuzilaram o carro de uma família no mês passado no Rio. 2 pessoas morreram. A denúncia afirma que na ação os militares dispararam 257 tiros de fuzil e pistola. Segundo o laudo da perícia, 82 cápsulas foram recolhidas no local e 62 tiros atingiram o carro onde estavam o músico Evaldo Rosa dos Santos e sua família. A denúncia divide a ação dos militares em 2 momentos. O primeiro relata que às 2h30 da tarde do dia 7 de abril,
os militares desciam o viaduto de Deodoro no sentido da Avenida Brasil. Logo depois, os militares se depararam com o assalto a um Honda City branco. Na frente estava um Ford Ka branco atravessado na pista, do qual tinham saído 3 indivíduos armados e não identificados, permanecendo um no banco do motorista. Segundo a denúncia, nesse momento, os militares efetuaram excessivos disparos de fuzil e pistola contra os assaltantes, que embarcaram no Honda City e no Ford Ka e fugiram. 2 desses disparos atingiram o carro de Evaldo, que também era um Ford Ka branco. Não foram encontrados vestígios de disparos na viatura militar, nem no entorno onde se encontrava. De acordo com o MP militar, depois que o carro de Evaldo parou, o catador Luciano Macedo, que passava pelo local, foi socorrer Evaldo e ficou do lado da porta do motorista. No segundo momento, as promotoras descrevem como os militares se aproximaram do carro de Evaldo. A viatura militar ficou a 43 metros de distância. Segundo as promotoras, supondo tratar-se dos autores do roubo, o tenente Ítalo da Silva Nunes, que comandava a equipe, e os demais militares novamente deflagraram uma excessiva quantidade de disparos contra o veículo e contra Luciano, que correu em direção ao bloco de apartamentos. Ao se aproximar de veículos estacionados, Luciano foi alvejado no braço direito e nas costas e caiu no solo. Não foram encontradas armas ou outros objetos de crime com as vítimas. As promotoras também afirmam que os militares não prestaram socorro imediato às vítimas e permaneceram afastados, embora Luciano apresentasse quadro grave de perfuração na região do tórax. Luciano foi deixado ao sol até que sua esposa o arrastou para a sombra perto de uma mureta e só foi socorrido pelos bombeiros com a chegada de uma ambulância. Luciano morreu no hospital no dia 18 de abril. Todos os 12 militares foram denunciados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. A denúncia será analisada pela primeira circunscrição da Justiça Militar no Rio. O advogado dos militares disse que ainda não foi informado sobre a denúncia e que vai aguardar a decisão judicial para se pronunciar. O Comando Militar do Leste não quis se manifestar. Pareceres técnicos da Câmara e do Senado indicaram ilegalidades no decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente disse hoje que, se o decreto for inconstitucional, ele tem que deixar de existir. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deu hoje um prazo de 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Justiça explicarem as razões do decreto que flexibilizou as regras para o porte de armas. Rosa Weber é a relatora da ação proposta pelo partido Rede e Sustentabilidade, que questiona a constitucionalidade do texto. O questionamento também está sendo feito aqui no Congresso. Na Câmara já foram apresentados 14 projetos para suspender o decreto das armas, que foi assinado na terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria-Geral da Câmara e consultores do Senado estão analisando o texto e já apontaram várias ilegalidades. Na Câmara, a avaliação é de que o texto avança sobre atribuições que são do Legislativo. O decreto estende o direito a porte de armas e, para isso, usa um artigo que trata do porte temporário e com validade territorial limitada, diferente do porte de arma de fogo geral. Segundo os técnicos da Câmara, essa falta de distinção entre o porte restrito e o porte geral é ilegal. O decreto também considera que profissionais como caminhoneiros, oficiais de justiça, agentes de trânsito e jornalistas que atuem na cobertura policial em função do trabalho já cumprem o requisito legal que exige a comprovação da necessidade de ter o porte de arma. Na avaliação dos técnicos, é preciso sim demonstrar a necessidade. Ela não pode ser presumida, como está no decreto, já que o Estatuto do Desarmamento exige que cada caso seja avaliado pelo órgão competente. O parecer também questiona a liberação do porte para praças das Forças Armadas, como sargentos e subtenentes. Os técnicos afirmam que a lei estabelece que as regras para esse tipo de porte devem ser definidas pelas Forças Armadas e não por decreto. No Senado, a consultoria técnica também afirma que o texto excedeu os limites legais.
Segundo os consultores, o decreto pode contemplar qualquer pessoa, entidade ou categoria, presumindo de forma absoluta que ela necessitaria do porte de arma de fogo para o exercício da sua atividade profissional ou para a defesa da sua integridade física, o que extrapola, diz o Senado, o Estatuto do Desarmamento. Alguns deputados da bancada evangélica, que em sua maioria apoia Bolsonaro, criticam o decreto. O deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas, disse não acreditar que a ampliação do número de pessoas armadas vá melhorar a segurança pública e quer mudar o texto. Eu tenho convicção de que o decreto, da forma que está, ele precisará passar por uma revisão de constitucionalidade e é o caso de avaliarmos se vamos sustá-lo parcialmente ou integralmente, sempre com muito diálogo e respeito entre os poderes legislativos e o executivo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que recomendou ao governo que recue em relação ao decreto. Eu já tenho conversado com o ministro Onyx, mostrando alguns pontos desde ontem que nós entendemos que é necessário que seja feita qualquer mudança legislativa, não por decreto. Eu prefiro que o governo possa recuar, que o governo mantenha aquilo que cabe como regulação, né, e aquilo que é atribuição de lei, né, que é atribuição legislativa, que ele possa recuar e a gente não precise derrubar o decreto presidencial. Isso é o ideal, o diálogo, para que a gente garanta com equilíbrio uma solução de diálogo entre os dois poderes. O decreto foi analisado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas a consultoria jurídica do Ministério recebeu o texto só um dia antes de ser assinado pelo presidente Bolsonaro. Os técnicos concluíram que a proposta tinha mérito e deveria prosseguir, mas alertaram que o tempo era muito curto. O documento adverte: diante do requerimento de urgência e considerando a complexidade do tema e o exíguo prazo concedido para análise, este órgão consultivo fica impedido de proceder a uma análise mais acurada do texto, limitando-se às alterações de maior relevo promovidas no decreto, que regulamentou a lei sobre registro, posse e comercialização de armas. O ministro da Casa Civil diz que o governo tem convicção de que o texto está correto. Nós não consideramos que possam haver inconstitucionalidades nestas questões. E eu acredito que nós vamos mostrar para a Câmara de que esse decreto do presidente Bolsonaro, ele primeiro respeita a decisão popular do Estatuto do Desarmamento, né, lá de 2005. Os outros governos não respeitaram. E segundo, que está rigorosamente dentro daquilo que a Constituição determina. Em Foz do Iguaçu, o presidente defendeu o decreto, mas admitiu que pode haver o questionamento da constitucionalidade. Não tem que negociar, se é inconstitucional tem que deixar de existir, né? Quem vai dar a palavra final vai ser o plenário da Câmara ou a Justiça. A seguir, uma obsessão do piloto que lidera o Mundial da Fórmula 1. Melhor é viver. Do Brasil. Peru é agro. A criação de perus conta com moderna tecnologia. As granjas têm controle de temperatura e umidade. A incubação acontece em chocadeiras automáticas e os filhotes recebem a primeira vacina dentro dos ovos antes de nascer. Por ano, o Brasil produz 390 mil toneladas de carne de peru. 40% da produção tem como destino o mercado externo e rendem 270 milhões de dólares. Peru é carne de baixa caloria. Tá no aperitivo, na linguiça, na salsicha e dá sabor a muitos sanduíches. Peru é para todo dia. Peru é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Forte Ranger. Certeza do melhor negócio. E Bia do Bradesco. Deixe a Bia aprender com você. O Sétimo Guardião. Últimas semanas. Nomear guardiães assim do nada, sem consultar o livro para saber se é possível. É uma atitude extrema para salvar a Irmandade. Mesmo assim,
Você não pode. Será que Judite vai mudar a decisão de Gabriel? A Judite não tem poder de voto. Mas tem influência. Daqui a pouco. Você quer que eu te ouça baseado apenas na sua experiência? Ou em alguma coisa que você ainda não me contou? O Sétimo Guardião. Fórmula 1 2019. Oferecimento NET. Filmes, séries e esportes. Tá tudo no Now. Renault. Inovação para todos. TIM. Mais velocidade com 4.5G. Itaipava. Quem vem pro verão, vem pra ficar. Nivea Men Black and White Fresh. Proteção anti-manchas. E Santander. Eleito 5 vezes o melhor banco para investir. Tomou posse nesta sexta-feira o novo presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A cerimônia em Aparecida, no interior de São Paulo, marcou o fim da Assembleia Episcopal, que durou 10 dias. O encontro reuniu 301 religiosos de todo o Brasil que elegeram Dom Valmor presidente pelos próximos 4 anos. Ele vai acumular a função com o cargo de arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Domingo tem Fórmula 1 em Barcelona, na Espanha. E o finlandês Valtteri Bottas lidera o campeonato com um pontinho só à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton. Os finlandeses têm fama de ser um povo frio e contido. À primeira vista, o líder da Fórmula 1, Valtteri Bottas, se encaixa nesse perfil. Ele é discreto, reservado e tem sido calmamente preciso na pista este ano. Esse bom desempenho é também fruto de uma dedicação especial durante os meses deste inverno europeu. Antes de a temporada começar, Bottas se isolou no norte da Finlândia. Sob os olhares do preparador físico, esquiou por longas distâncias. Trocou o cockpit por uma moto de neve e se exercitou muito. Isso começou com Ayrton Senna e, a partir dele, todos os grandes pilotos entenderam a importância de estar bem fisicamente para guiar um carro de Fórmula 1. Eu passo mais tempo com o meu preparador físico do que com a minha mulher, disse Bottas. Além de estar em boa forma, Bottas está muito bem preparado mentalmente. Ele mudou de postura esse ano. Continua gentil, mas não tem mais aquele ar passivo. A gente nota isso nas entrevistas e mesmo dentro do carro. Lembra na Austrália, no primeiro Grande Prêmio, quando ele extravasou pelo rádio da equipe? How about that? Yes! Ao comparar o desempenho de Bottas nas 4 primeiras corridas desse ano e de 2018, vemos como ele mudou. São 2 vitórias em 2019 e nenhuma nessa mesma fase no ano passado. 87 pontos contra 40. No Grande Prêmio de Barcelona, o novo Bottas quer manter a liderança do campeonato. Ele foi o mais rápido hoje nos 2 treinos. Lewis Hamilton, companheiro de Mercedes e vice-líder, que se cuide. Bottas é um guerreiro, diz o chefe da equipe, Toto Wolff. Está claramente mais forte este ano. Os finlandeses têm um ditado: nada como uma temporada na floresta para se recuperar e juntar forças. O Globo Repórter de hoje investiga a timidez. Uma característica que pode nos limitar, mas calma, tem solução. Suar frio ao falar em público, tremer na luta por emprego, para fazer amigos. A timidez, às vezes, ela inibe a gente de muitas coisas. Por muito tempo eu achei que tinha alguma coisa de anormal comigo. A menina que se escondia na própria festa de aniversário passou no mais concorrido vestibular do país. 1 em cada 4 brasileiros desenvolve fobia social. João Vitor superou. Jéssica, extrovertida. Paulinho, caladão. Como ele se tornou o astro de sua festa de casamento. Hoje, no Globo Repórter. E depois tem a série Assédio e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana.